Quem entendeu diz amém. Você está pronto para ouvir uma palavra agora de Deus? Olha aí, pastor, pode falar. Agora é manto profundo aqui. Então estenda a tua mão para cá agora. Jesus, usa o pastor Ivanildo com autoridade, com poder, com graça, com unção. E que essa palavra flua no nosso coração, Pai. Que a tua presença agora muito mais, Senhor, esteja sendo ministrada aqui. Abençoa os irmãos que de bom coração nos abençoaram nesta noite, para ajudar no aluguel, Senhor, para abençoar a tua casa. Ó Deus, nós queremos que o Senhor triplique em bênçãos na vida dessas pessoas. Abençoa esta palavra de Deus agora, Pai. Queremos ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Maravilha. Queridos, está chegando a hora de nós irmos embora desse lugar, né? Esse lugar foi um lugar onde marcou a minha vida, o meu ministério. Eu fui muito abençoado nessa casa. E daqui eu com certeza vou levar grandes recordações, grandes bênçãos. Mas eu creio que o que está por vir será ainda maior e melhor. Você crê assim? Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Aí vem aquela pergunta, né? E será que o Senhor está feliz com você? Pois eu te dou a resposta, está. Só pelo fato de você estar na casa dele, há uma alegria no coração dele. Lembra daquele moço que foi se encontrar com o pai, sujo de um mangueirão de porco? Imagino eu um moço agora barbudo, cabeludo, as vestes todas sujas do mangueirão, seu corpo todo debilitado de fome, um moço de uma aparência feia, horrível. E a Bíblia diz que de longe, quando ele olhou, ele viu o pai que estava no portão o esperando. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou do pai, o pai correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou e deu para ele vestes novas, anel novo, sandália nova e ainda fez uma grande festa para ele. Talvez nessa noite você chegou na casa de Deus e você está pensando: Deus não gosta de mim, Deus não tem um compromisso comigo porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda tenho tantos vícios, tantos maus hábitos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, só o fato de você colocar os pés naquela porta, se assentar nessa cadeira e ouvir a voz dele, ele já está dizendo: filho, eu estou aqui nesta noite para consertar a tua vida, para arrumar os teus caminhos, para te dar uma direção. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu, pastor Ivanildo, eu não tenho o poder de transformar você, e nem posso exigir que você seja igual a mim, mas de uma coisa é certa, se você ouvir a voz de Deus, meu irmão, tem sandália nova para você nesta noite, tem vestes novas, tem anel para o teu dedo. Nunca mais você pisará em mangueirão de porco, nunca mais você será tratado como alguém qualquer, como alguém simples nesta nação, mas todos que olharem para você, verá em você a glória do Espírito Santo, verá em você a presença de Deus. Então por isso Deus está feliz com você nesta noite, porque enquanto você está aqui, Deus está pensando, está dizendo consigo mesmo: Ele está me dando uma oportunidade, ela está me dando uma chance de eu a convencê-la com a minha palavra, está me dando uma chance de eu ajudar, de eu abençoar, de eu fazer a vida dela uma vida de prosperidade, de bênção e de grandes conquistas. Você crê nisso? Só você que crê, aplauda ao Senhor bem forte. Agora dá um cutucão nesse irmão, bem de levinho, irmão, que esse irmão aí é amado do Senhor. Não toca forte não, que senão você vai estar tocando forte na menina dos olhos de Deus. Diga para ele assim, ó: Deus está feliz com você. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. Primeiro aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios. Capítulo de número 14. Meu Jesus. E ele está aqui. Mas olha, fazia hora que eu não via um púlpito tão bonito igual esse. Está lindo hoje, né? Dá uma olhada, Carlão, que coisa mais linda.
Meu Jesus, o povo de Deus é lindo, amém, amados? Oi? 1 Coríntios, capítulo 14. Estou vendo algumas pessoas folheando a Bíblia, eu espero. Você que não trouxe a Bíblia, senta aí do lado de quem tem a Bíblia, de quem trouxe. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 26. Diz assim o verso 26, a partir do verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reuni, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. E você diz, aleluia. Fecha a sua Bíblia. Queridos, a gente ouve falar tanta coisa da igreja de Coríntios, que era uma igreja pervertida, que era uma igreja pecadora, mas eu desconheço na história da Bíblia Sagrada, e até mesmo na história da igreja, uma igreja onde o apóstolo, onde o pastor, o profeta, tem que colocar uma ordem dessa posição no culto, tem que chegar e dizer, irmãos, está muito misturado o negócio aí, Jesus resolveu derramar tudo de uma vez só, nós vamos ter que colocar uma ordem no culto, porque não está dando para entender mais nada. Eu vejo sim, pessoas pagando preço, chorando, orando, buscando de Deus, para que Deus faça isso, para que Deus batize um monte de gente com o Espírito Santo, para que Deus derrame na igreja o dom de muita gente profetizar, para que tenha bastante intérprete. Mas eu nunca vi alguém chegar e dizer, irmãos, está demais, vamos parar de profetizar um pouco, vamos parar de falar em língua um pouco, vamos parar de interpretar um pouco. Calma, senta um pouco, gente, vamos deixar o fogo apagar um pouquinho. Eu nunca vi isso na história da Bíblia. E essa igreja de Coríntios, ela estava nessa situação. O apóstolo resolve agora pôr uma ordem no culto, no bom andamento do culto, porque estava chegando a um ponto de que as pessoas não conseguiam mais entender o culto, de tanto fogo, de tanto poder, de tanta glória que havia na igreja. E tudo isso começou por mãos do apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias. O que eu entendo com essa igreja, o que eu entendo com essa passagem bíblica, é que todas as coisas são possíveis na nossa vida, e que não há nada perdido, não há nada jogado ao vento, não há nada jogado ao léu na nossa vida. Não, pelo contrário, há solução para todos os problemas, há uma bênção de Deus para a nossa vida em toda e qualquer situação. Quando você vem conhecer essa história, a história da igreja, a história do apóstolo Paulo, você começa a entender que Deus tem bênção para a tua vida, e que Ele não se esqueceu de você, e que você não está escrito em uma página de um livro qualquer, e esse livro está engavetado. Não, não, não. A Bíblia diz que na ascensão do Senhor Jesus, quando Jesus está sendo assunto ao céu,
Os seus discípulos ali com ele, vendo Jesus subir, agora Jesus diz para eles: olha, voltem para Jerusalém e esperem a promessa do Senhor. E assim eles fazem, eles vão para Jerusalém, e a Bíblia diz que eles estão reunidos ali em torno de mais ou menos 120 pessoas em um templo, em um lugar de oração, orando, buscando a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois de Jesus, logo Jesus subir e ser assunto ao céu, 10 dias depois, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é derramado sobre aquele povo que estava ali no templo de Jerusalém, e aproximadamente 120 homens é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que tudo ali então começa a um tempo novo da igreja. Eles começam a profetizar, começam a falar em língua, e a Bíblia diz que reúne uma multidão em volta daquele povo, e começa a pensar que eles estão bêbados, estão embriagados. Agora a Bíblia diz que o apóstolo Pedro então ministra uma palavra ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Você vê ali que aquelas pessoas então aceitam ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz que há ali um acréscimo de 3.000 pessoas no meio daqueles 120 homens. Agora a igreja já não é mais 120, agora a igreja é 3.120 pessoas. Agora a Bíblia diz que eles sobem ao templo, Pedro e João sobem ao templo para orar, e a Bíblia diz que eles encontram ali um coxo. A Bíblia diz que eles fazem um milagre ali maravilhoso, e as pessoas o cercam então para saber o que está acontecendo ali, e mais uma vez ele ministra a palavra de Deus. E agora no capítulo 4 a Bíblia diz que 5.000 almas aceitam ao Senhor. Agora de 3.120 passa para 8.120 pessoas aproximadamente. Agora a Bíblia diz que eles andam de casa em casa, eles partilham o pão de casa em casa com singeleza de coração, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. E a Bíblia diz que havia uma paz na igreja, a Bíblia diz que havia uma consolação do Espírito Santo na igreja. E quando nós chegamos no capítulo 4, no verso 32, a Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Agora já não era 8.000 e poucas pessoas, agora a Bíblia diz que era uma multidão dos que criam no Senhor. A igreja vivia um tempo de paz, um tempo de abundância, um tempo cheio do Espírito Santo. Eles vendiam as suas propriedades, levavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam entre os irmãos segundo a necessidade de cada um. Agora a Bíblia diz que se levanta um povo ali chamado helenistas. Helenista era judeus que falavam o grego, e eles começaram a discutir com os apóstolos, porque as viúvas deles estavam ficando de fora daquele compartilho, daquela partilha do pão. Agora a Bíblia diz que os apóstolos então faz ali um concílio, uma reunião, e dá uma ordem: escolhei dentre vós 7 homens, cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, para que eles possam servir as mesas, porque não compete a nós servir a mesa. Quanto a nós, nós vamos nos empenhar na pregação da palavra, no jejum, na oração, para que o Senhor vá acrescentando a cada dia mais. Então deixa eu já lhe dizer uma palavra profética aqui para você nesta noite. Se você tem intenção de fazer a obra de Deus, se você tem intenção de ser chamado, escolhido pelo Senhor, pelo menos essas 3 características você tem que ter na tua vida, meu irmão, porque Deus, no momento em que você tiver essas 3 características na tua vida, o Senhor vai lhe convidar, vai lhe chamar para uma grande obra na terra. E quais são, pastor, as 3 características? Primeiro, boa reputação. Ei, meu irmão, você tem que ter boa reputação. Os homens têm que olhar para você e dizer: não, verdadeiramente este homem é homem de Deus, verdadeiramente esta mulher tem compromisso com Deus. Não adianta você ter palavra, não adianta você ter revelação, não adianta você pular e rodar na igreja, não adianta você falar em mistério, se você não tiver boa reputação. O que vai mandar, o que vai exaltar e abençoar a tua vida é a tua boa reputação. Deus tem que olhar para você e dizer: nesse daí eu posso confiar, eu posso apostar. Os homens têm que olhar para você e, como diz
em 1 Pedro no capítulo 2 de verso 12, esse daí tem boa reputação diante dos homens, diante dos gentios. Satanás tem que olhar para você e tem que tremer, porque você tem boa reputação, tem vida com Deus. Lembra daqueles moços que foram expulsar um demônio em o nome do Deus de Paulo? Não tinha boa reputação diante de Satanás, e a Bíblia diz que os demônios avançaram neles e os arrancaram as roupas. Mas seguindo na palavra de Deus, a Bíblia diz que a igreja cresce, a igreja tem paz. E agora, em meio àqueles 7 homens, cheio de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito, a Bíblia diz que tinha um moço chamado Estevão. Esse Estevão, a Bíblia diz que ele fazia grandes sinais, prodígios e maravilhas, e a cada dia que se passava, a igreja crescia, a igreja se incorporava, a igreja tinha paz e era cheio do Espírito Santo. Agora, daqui a pouquinho, forma-se um grupo em Jerusalém e começa a ter inveja daquele povo, começa a ter inveja daquela doutrina, começa a ter inveja daqueles santos. E agora a Bíblia diz que eles se levantam então em uma grande perseguição, principalmente contra a vida de Estevão. E você conhece a história. A Bíblia diz que Estevão é levado diante do sinédrio e é condenado à morte. Tiram ele para fora da cidade, para fora do arraial, e o apedrejam. E a Bíblia diz que Estevão, sendo apedrejado, olhava para o céu e dizia: eu vejo Jesus Cristo, meu Salvador, assentado à destra de Deus, os céus está aberto. E daqui a pouquinho ele dá um brado dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz que arrancaram as vestes de Estevão e lançaram aos pés de um moço chamado Saulo de Tarso. E a Bíblia diz no Antigo Testamento que seria como um troféu, como uma honra para a vida daquele que atirasse a primeira pedra contra aquele que tivesse blasfemado. Então a Bíblia diz que as vestes é lançada aos pés de Saulo de Tarso. Tudo isso indica que Saulo de Tarso fora o primeiro a atirar uma pedra. Agora a Bíblia diz que começa então grande perseguição contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que todos eles se esparramaram. A Bíblia diz que corre um discípulo para cada lado. Você conhece a história de Filipe. Filipe chega em Samaria, e quando chega no capítulo 8 do verso 8, a Bíblia diz que houve grande alegria em Samaria com a chegada de Filipe, porque Filipe fazia sinais, prodígios e maravilhas. Então isso quer dizer que eles viviam em paz em Jerusalém. Mas daqui a pouquinho, quando se dispersa, eles vão pregar a palavra em outra nação, no meio de outros povos, e vai ganhar mais almas e vai fazer a obra do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui também: todas as vezes que Deus permite uma perseguição contra a nossa vida, todas as vezes que Deus permite algo de mal no extremo contra a nossa vida, é para que nós nos acheguemos aos pés dele, irmão. Às vezes Deus permite certas coisas para que nós oremos mais, venhamos a ler mais a palavra, venhamos a fazer com mais intensidade a obra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por que Deus permitiu isso com seus filhos amados? Porque os filhos amados estavam vivendo uma vida de regalia, uma vida de bênção ali em Jerusalém, e não estava preocupado com Samaria, não estava preocupado com outras nações, com outros povos. Daqui a pouquinho Deus chacoalha a figueira, eles têm que correr, eles têm que sair, eles têm que anunciar o evangelho, têm que ler mais a palavra, têm que orar, têm que jejuar. Ei, se Deus está permitindo esta luta, esta perseguição na tua vida, acredite, é para você crescer, é para você expandir o reino de Deus, é para você fazer uma obra com excelência. Essa perseguição não é para te matar, não, não, não. Essa perseguição é para que você venha frutificar. Essa perseguição é para que você venha ser um grande canal de bênção nessa terra. Só quantos creem nisso, joga a mão para cima e dá um grito de glória. Agora a Bíblia diz que esse moço chamado Saulo se levanta com uma fúria intensa contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8,
capítulo 22, verso 4 e 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 9 e 11, e Gálatas, capítulo 1, de verso 13, todos esses capítulos e esses versículos você vai ver esse moço dizendo: olha, eu assolei a igreja do Senhor, eu persegui, eu matei, eu tentei aniquilar por onde eu passei, que havia um culto, que havia alguém falando do nome de Jesus Cristo, ali eu tentei matar, eu prendi. Sabe o que esse moço fazia? Açoitava os homens, batia e jogava num cárcere, por muitas vezes até matou, açoitava mulheres e crianças, chegava em um culto público como esse, não queria nem saber, invadia o local com soldados e todo mundo ia para o chicote, todo mundo ia para a peia, todo mundo apanhava. Gálatas no capítulo 1 de verso 13, ele fala com a sua própria boca: eu tentei aniquilar a igreja do Senhor. Sabe o que é aniquilar? É exterminar, é acabar, é matar, é reduzir ao nada, é jogar ao pó. Mas quanto mais Saulo de Tarso açoitava, quanto mais perseguia, mais a igreja do Senhor crescia. Ei, irmão, eu já ouvi muita gente dizer que crente é igual bolo, é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce, mais se fortalece, mais fica macio, mais fica gostoso. Ei, não se preocupe com os açoites, não se preocupe com a luta, com a prova. Esses que hoje te perseguem, esses que hoje te bate, te calunia, vão te ver crescer, vão te ver frutificar, vão te ver ser um canal de bênção nesta terra. Só você que crê nisso, dá um grito de glória aí, vai, estremece esse lugar com a presença do Senhor. Agora a Bíblia diz que esse moço chamado Saulo de Tarso chega no sinédrio, no alto escalão da igreja, nos doutores, nos mestres, e pede uma carta branca para ir até Damasco e prender tanto no caminho como aqueles que estivessem em Damasco, que confessasse, que professasse o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Agora a Bíblia diz que ele ganha esta carta, fica em Jerusalém só os apóstolos, e Saulo de Tarso começa então uma grande perseguição a caminho de Damasco, na vida daqueles que confessavam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Agora a Bíblia diz que no meio do caminho, uma grande luz brilha no céu, e diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: mas quem és tu que fala, Senhor? A Bíblia diz que daquela luz responde: eu sou a Jesus a quem tu persegue. Sabe essa perseguição, essa luta que você sofre, meu irmão? Quem bate em você, quem te persegue, quem luta contra a tua vida, não é verdadeiramente contra você, está lutando com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E quem luta contra Jesus de Nazaré não ganha. Eu nunca vi falar que alguém ganhou batalha contra Jesus de Nazaré. Se tinha alguém que pensava vencer Jesus, era a morte. Perdeu. Onde está a morte, o teu agrilhão? Perdeu. Contra Jesus não tem. Então aquieta o teu coração, conforta a tua alma e o teu espírito, que daqui a pouquinho esse que está guerreando contra você vai ver essa luz brilhar. Agora a Bíblia diz que aquela luz fala para ele, fala: tá, Saulo, levanta da poeira, Saulo, levanta, bate a poeira, se sacode. A Bíblia diz que Saulo estava cego. Entra na cidade chamada Damasco, vá à rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e acampa-te por ali. A Bíblia diz que ele é conduzido até a casa de Judas, na rua direita de Damasco. Agora a Bíblia diz que ele chega e está na casa de Judas, e o Senhor visita um profeta, um homem chamado Ananias, e diz: Ananias, vá até a casa de Judas, na rua direita de Tarso, e lá está um homem de joelho orando há 3 dias, está orando e jejuando. Ore por ele. Quem é, Senhor? Saulo de Tarso. Mas, Senhor, esse homem, Senhor, eu muito tenho ouvido falar desse camarada. Esse camarada, ele bate, ele mata, ele prende, ele açoita. Vai, Ananias, porque esse é vaso escolhido. Esse homem, eu tenho obra com a vida dele. Agora a Bíblia diz que Ananias chega na casa de Judas. Penso eu, Ananias chegando: irmão Judas, o Senhor me mandou vir aqui orar por um homem chamado Saulo. Está aí sim, está lá no quarto, há 3 dias está orando, só ouço o gemido dele. Meu irmão,
Espírito Santo falou aqui para mim agora. Sabe esse que hoje não aceita a palavra que é ministrada pelos teus lábios? Ele vai gemer, mas que ele vai ter que se dobrar, vai, porque todo joelho se dobrará. Todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora a Bíblia diz que Ananias chega, impõe as mãos sobre ele, e aquela cegueira sai dos olhos dele, cai dos olhos dele como se fossem escamas, e ele fica, no momento ele recupera a sua visão. Agora a Bíblia diz que ele é batizado naquele mesmo momento, e prega ousadamente ali em Tarso, naquela hora mesmo. Penso eu que ele já se levanta, pega na mão de Ananias, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, aquele Jesus que eu encontrei a caminho de Damasco, a paz do Senhor. Agora a Bíblia diz que ele começa a pregar ali em Damasco. De Damasco ele é levado para Jerusalém. Agora aquele que perseguia começa a sofrer grandes perseguições. A vida se inverte, irmão. Aquele que hoje te persegue pode um dia ser perseguido pelo nome daquele que você serve hoje. Aquele que hoje te maltrata, um dia pode fazer parceria contigo para evangelizar essa Foz do Iguaçu, esse Paraná, esse Brasil. Meu irmão, a vida dá tanto giro, tanta volta. Mas acredite que no meio desse giro a tua bênção está a teu caminho, ao teu encontro. Agora a Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, e em Jerusalém eles querem matá-lo, querem persegui-lo, e começa a jogar Saulo de um lado para o outro. Daqui a pouquinho é obrigado a descer em Saulo dentro de um cesto por uma corda, por sobre um muro, porque era tamanha a perseguição contra ele, e mandam ele de volta lá para Tarso. Conta a história que Saulo de Tarso chega na casa de seus pais para pedir hospedagem. E agora quando ele chega na casa de seus pais, ele estava confessando uma fé estranha, diferente. Seus pais eram fariseus e tinham investido na vida dele, tinham mandado ele para Jerusalém para ele estudar aos pés do melhor mestre da Torá que havia em Jerusalém, a saber, um homem chamado Gamaliel. Investiram naquele menino em estudos, nas melhores escolas, e agora ele chega falando de um tal de Jesus, que era Senhor, que era Salvador. Isso era uma blasfêmia, corria risco de morte, tanto ele quanto a família dele. E conta a história que ele é expulso de casa, mas ele fica ali mesmo, na cidade de Tarso. Por sorte, os judeus tinham o costume de ensinar uma profissão para os seus filhos, porque em um tempo de escassez, os seus filhos podiam se valer daquela profissão. E Saulo aprendeu a fazer tenda, e ali em Tarso ele fica fazendo tenda. E conta a história da Bíblia que ele ficou ali por 1 ano, esquecido dos apóstolos, dos discípulos e dos irmãos. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 14 anos, até um dia em que diz a Bíblia no capítulo 11 de Atos, no verso 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Conta a história que quando Barnabé chega em Tarso, que se encontra com Saulo, quando sauda ele com a paz do Senhor, ele já correu a desatar as suas tendas e a carregar as carruagens, os animais, para seguir esse homem, porque ele sabia da obra que o esperava. E agora a Bíblia diz no capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, Herodes e o tetrarca e Saulo. Agora aquele homem que outrora era cheio de pecado, cheio de males e de perseguições, agora está cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 5:20, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Pastor, aquele é difícil, meu filho é difícil, meu esposo é difícil, eu nunca vi tanto pecado, pastor. Então te prepara, meu irmão, porque Deus tem obra na vida desse homem, Deus tem obra na vida desse filho, Deus tem obra na vida desta mulher, porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus.
Se hoje é pecador, te prepara para daqui a pouquinho você passar os belos ternos deste pastor. Te prepara para daqui a pouquinho você passar os belos ternos do teu filho, porque vai ser um ministro da palavra, vai ser um homem honrado, um homem usado nas mãos do Senhor. Agora a Bíblia diz que esse Saulo de Tarso, ele confessa um certo dia: olha, eu não tenho teologia não, mas um dia eu não sei se no corpo ou fora do corpo, fui arrebatado e fui até o terceiro céu. O próprio Deus me ensinou. Eu não tenho nada contra a teologia, irmão, pelo contrário, você tem que estudar. Você tem que ser bênção nos estudos, você tem que investir no estudo. Mas vai chegar um momento que o Espírito do Senhor vai te chamar para um tete a tete, vai te ensinar, vai te doutrinar. Aí você vai começar a ver aquela igreja que não crescia, crescer, aquele ministério que não prosperava, prosperar, aquela bênção que não chegava a chegar, porque o próprio Espírito Santo é quem vai te ensinar, é quem vai te adestrar para a peleja e para a batalha, é quem vai te dar aula ao vivo e a cores. Olha onde ele estava, olha onde ele estava. Junto dos mestres, junto dos profetas. Agora a Bíblia diz no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, no verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: oh maravilha, separai-me agora Barnabé e Saulo para a grande obra a que eu tenho com eles. O Espírito Santo vai dizer, vai falar a teu respeito. Ele vai falar, meu irmão. Não é o homem não, é o Espírito Santo que vai falar para o homem a teu respeito. Eu nunca me esqueço, no dia que o pastor Elias chegou e falou: varão, está na hora de você abandonar a faca, está na hora de você largar esse avental cheio de sangue, porque o Espírito Santo, ele vai falar a teu respeito. Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas: eita pastor, não vejo a hora de chegar a minha hora, que vontade de ministrar, que vontade de fazer isso, que vontade de fazer aquilo. Isso, irmão, continua nessa vontade, porque daqui a pouquinho o Espírito Santo vai falar. Daqui a pouquinho. Tem dia, tem hora, tem minutos e segundos marcados, e quando ele falar, ele vai falar: é agora, é já, é para ontem. Separa, porque eu tenho obra com eles. Você crê nisso, meu irmão? Essa nação ainda vai ouvir a tua voz. Essa nação ainda vai te ver pregar. Ah, esse tempo que você está esperando, eu não sei se há um ano, se há um mês, se há 10 anos, se há 14 anos, eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas vai chegar a hora, e quando chegar, o Espírito Santo vai dizer: eu tenho pressa, separa para já, para ontem, para agora, porque a obra que eu vou fazer, linda, é tremenda, é maravilhosa. Agora a Bíblia diz que ele sai para suas viagens missionárias. E em uma de suas viagens missionárias, ele vai parar na cidade chamada Corinto. Quem era Corinto? Corinto era uma cidade da Grécia, uma cidade portuária à beira-mar, e uma cidade riquíssima, luxuosíssima. Era uma cidade conhecida pelas suas escolas, pela sua fortuna, pelas suas Olimpíadas. Só perdia para Atenas nas Olimpíadas. Era uma cidade estimada, todos queriam conhecer, todos queriam visitar, todos queriam estar em Corinto, porque estar em Corinto era um glamour. Só que Corinto era uma cidade pervertida, uma cidade pecaminosa, cheia dos seus deuses, cheia dos seus pseudo-deuses. E a Bíblia diz que existia uma deusa em Corinto, e essa deusa corrompia. Essa deusa chamada Afrodite era perversa, era maligna. E a Bíblia diz que ela tinha um templo. A história conta que ela tinha um templo no alto do monte. E ali tinha 1000 sacerdotisas prostitutas. E todos que chegavam ali para adorar aquela deusa tinham que se prostituir com aquelas sacerdotisas. Tinha um deus chamado Apolo, que era o deus da homossexualidade. E todos que chegavam ali para adorar aquele Deus, tinha que se prostituir homossexualmente. Era uma cidade
ao ponto de vista humano, sem salvação. Uma cidade totalmente pecadora e pecaminosa. Agora a Bíblia diz que um certo dia chega esse homem, Saulo, na cidade de Corinto. E conta a história que ele era baixinho, tinha as perninhas corcunda, um pouquinho calvo, narigudo e carequinha. E ele chega em Corinto e ele não tem aquela beleza daquele povo. Ele não tem a etiqueta daquele povo. Mas tinha uma coisa que ele tinha, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele se encontra com um casal ali chamado Áquila e Priscila, chegado recentemente da Itália. E ali ele começa a trabalhar com eles no seu ofício de fazer tenda. Agora a Bíblia diz que todos os sábados ele ia discorrer nos templos, nas sinagogas de Corinto. Penso eu que ele ensinava nas praças, nos templos, nas ruas de Corinto, falava do nome de Jesus e da ressurreição de Cristo Jesus. Sabe por que às vezes Deus nos coloca no estreito, nos coloca em lugares que você para e olha e diz: mas Senhor, o que eu estou fazendo neste lugar? Esse lugar não é para mim, só tem gente pecadora, só tem gente mal, só tem gente fofoqueira, só tem gente estranha. Sabe por que Deus te colocou nesse lugar? Para que a glória dele resplandeça sobre a tua vida e você venha conquistar pessoas, tanto pela palavra como pelo teu bom testemunho de vida. É por isso que ele te colocou lá. E agora a Bíblia diz que em Coríntios ele começa a pregar e ele começa a formar ali uma igreja. Começa a formar ali um povo. Começa a reunir um povo ali para uma igreja. E vai crescendo a igreja, vai crescendo e vai crescendo. Quando daqui a pouquinho, depois de 2 anos, ele sai daquele lugar. E agora chega a notícia até ele: Saulo, que agora Paulo vai ter que mandar uma ordem lá para a igreja, Paulo. Olha, Deus resolveu derramar de uma glória. É muita gente profetizando, muita gente falando em mistério, muita gente saltando, muita gente cheia do Espírito Santo, e tem que colocar uma ordem no culto. E agora ele escreve isso que nós acabamos de ler no capítulo 14, a partir do verso 26. Lembra daquele homem perseguidor? Lembra da cidade pecadora? Agora um homem cheio do Espírito Santo, exortando irmãos e irmãs. Quando se abria as portas do templo de Corintos, penso eu, entrava aquelas moças que outrora servia a sua deusa como profetisa da prostituição. Cumprimentava o porteiro: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, irmã. Irmã, hoje a irmã vai profetizar, a irmã vai falar em mistério, a irmã vai revelar. O que a irmã vai fazer hoje? Porque agora nós temos que pôr ordem no culto, irmã. Irmão, o que eu posso fazer hoje? Hoje a irmã pode profetizar. Amém, pastor. E entrava para dentro do templo. Eu lhe contei essa história até aqui para lhe dizer que Deus levanta o impossível para abençoar o improvável. O teu caso não é um caso perdido, a tua história não é uma história perdida. Ainda não chegou o teu fim. A tua história pode se renovar ainda esta noite. Deus ainda pode fazer um milagre na tua história ainda nesta noite. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você almeja para ser abençoado, amanhã você pode ouvir o batido na tua porta dizendo: olha, chegou um Saulo de Tarso aí para te abençoar. Chegou um homem aí que não era, mas hoje é, cheio do Espírito Santo para te honrar, para te abençoar, para colocar nas tuas mãos tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você precisa. Veio para te trazer dignidade, veio para te trazer fama, veio para te trazer vitória, veio para te trazer virtude, veio para tirar você da corrupção, veio para tirar você do engano, veio para tirar você do pecado, veio para te dar um crachá, para você que tenha carta limpa, para sentar em meio aos príncipes, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Veio para fazer
coisas grandes na tua vida. Ei, meu irmão, Deus faz o impossível por você. Aquilo que você pensa que está perdido, não tem mais jeito. É muita corrupção, é muito pecado, é muito engano, é muito erro. Daqui a pouquinho Deus passa a borracha e manda lá um Saulo. Diz: vai lá, Saulo, eu te ajudo, eu sou contigo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vai lá, ainda que não te venha ajuda de Antioquia, Saulo, eu sou contigo, mas ajuda o meu servo, abençoa a minha serva, toma ela pela mão, Saulo, como se fosse eu, e honra ela nessa terra e o abençoa. Ei, meu irmão, a tua vitória está a caminho. Eu falo diante de Deus, meu irmão, a tua vitória está a caminho, e Deus vai levantar o teu socorro de onde você nem imagina, de onde você nem pensava que haveria socorro. Talvez hoje você viva numa terra de esquecimento, numa terra de Lodebar, e você pensa consigo: se vier o meu socorro, vai vir de uma terra igual a minha, vai vir de alguém que também está no esquecimento. Mas daqui a pouquinho você vai ouvir o som sonoro de uma buzina dizendo: lá vem o rei, te prepara, porque ele vem vindo, ele vem chegando na cidade. E daqui a pouquinho você vai sair ao encontro do rei, se de gatão, se rastejando, se de muleta, por causa das machucaduras, das pisaduras, dos pedregulhos que te atiraram no longo da tua caminhada. De que forma você vai andar eu não sei, mas você vai andar, vai chegar até a carruagem, vão te pôr sobre a carruagem e vão te levar na casa do rei, vão cortar o teu cabelo, raspar a tua barba, vão te dar vestes novas, e você vai se assentar à mesa do rei, vai comer, vai beber, vai se alegrar, vai receber tudo aquilo que é teu por direito nesta terra. Deus vai levantar um rei, um súdito, um pobre, um humilde, um senhor, eu não sei o que ele vai fazer, mas que a tua vitória vem. Ei, Saulo chegou em Corintos e arrebatou ali um povo, e eu não tenho medo de dizer que muitos daquele hoje estão no descanso do Senhor, no paraíso, esperando para triunfar em glória. Ei, meu irmão, Deus não se esqueceu de ti, é só um tempinho, é só um pouquinho, daqui a pouquinho se levantará alguém a teu favor. Hoje eu recebi a visita de 3 pastores, e todos 3 com a mesma prova. O negócio está feio, está assim, assim, assado. E a única palavra que eu tinha para eles é: espera, irmão. Espera, pastor. Deus não esqueceu de você não esqueceu do teu ministério não esqueceu que você é dele não esqueceu que você tem selo do Cordeiro, não esqueceu que você tem a marca do sangue de Cristo. Não esqueceu, não esquecerá, e jamais vai se esquecer de ti. Só espera, só confia. Daqui a pouquinho o Senhor vai bradar a teu favor. Daqui a pouquinho o Senhor vai te ensinar, como um pai ensina um filho. Daqui a pouquinho Deus vai enviar o teu socorro. Se o seu socorro está em Tarso, está em Jerusalém, em Antioquia, eu não sei, mas ele virá em uma viagem missionária. E o que eu tenho para dizer para você nesta noite, crente, cheio do Espírito Santo, canela de fogo, ele já veio em Atos 2 dos Apóstolos, para te consolar, para te guiar, para te levar ao encontro da tua bênção e da tua vitória. Então somente espera, confia no Senhor. Você que chegou aqui nesta noite, você tem um caso impossível de ser solucionado. Pior do que a igreja de Corintos não tinha, do que a cidade de Corintos não tinha. E aquele homenzinho pequenininho, sem estatura de um gigante, ganhou aquela cidade. Aquela cidade foi tomada pelo Espírito do Senhor. Eu fico imaginando aqueles irmãos de Corinto, irmãos. O auê que era aquela igreja quando começava um culto. Eu fico pensando Deus tomando aquele povo já a caminho do templo. Eu fico pensando Deus visitando aquela igreja. Aquilo era uma glória, irmão, que ninguém podia parar de pé. A tua glória vai ser desse tamanho, a tua vitória vai ser desse tamanho. Você não vai conseguir parar de sorrir, você não vai conseguir parar de pé. Fica de pé comigo em nome de Jesus.
Hoje é nosso último culto de segunda-feira nesse lugar. E eu queria te convidar, antes dessa mudança, antes dessa migração profética que nós vamos fazer, a você vir até esse altar, quem sabe pela última vez neste lugar, e nós vamos profetizar sobre a tua vida, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você que sentiu de Deus, venha. Eu queria que você pegasse bem firme na mão desse irmão que está do teu lado. Pegou bem firminho na mão desse irmão que está do teu lado? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você esteja vivendo em Corinto antes da chegada de Saulo. Mas eu profetizo sobre a tua vida, que esse que está seguro nas tuas mãos aí, vai ser como um Saulo para a tua vida. Vai te ajudar profeticamente. Vai te honrar nessa terra, vai te abençoar. Se falaram mal de ti, se levantaram contra ti, na autoridade do nome de Jesus, esse Saulo que está segurando aí na tua mão, vai dar bom testemunho a teu respeito. Vai ser como outrora foi um Barnabé na vida dele. Vai falar bem de você, vai te ajudar, meu irmão. Mas que a tua honra vai chegar, que a tua bênção vai chegar, vai em nome de Jesus Cristo. Acredite que Deus não te trouxe a esse lugar nesta noite à toa, em vão. Não, Ele te trouxe aqui para te dizer: tem um conserto, tem uma vitória para a tua vida, para o teu ministério. A tua história não se acabou, não é o fim, não, é o recomeço, está começando agora. Se necessário for, eu apago tudo que se passou e escrevo uma nova vitória, uma nova história a teu respeito, porque eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Talvez você esteve em Corintos e se contaminou com a cidade de Corintos, mas o Senhor está prontinho, de braços abertos, para limpar as tuas vestes, e se possível for, Ele quer trocar, Ele quer te dar um anel de novo, Ele quer colocar uma sandália de fogo nos teus pés, e a tua história vai ser diferente. Aonde tu pisar, aonde tu for, tu vai ser igual Filipe em Samaria. Tu vai deixar um rastro de alegria na cidade, e muitos se lembrarão do teu nome. Ah, meu irmão, fecha os teus olhos nesse momento. Comece a ver pelos olhos da fé uma grande vitória vindo ao teu encontro. Comece a ver pelos olhos da fé, pastor, ovelhinhas chegando na tua igreja e você apacentando com excelência. Comece a ver Deus te honrando no teu lar, na tua família. Comece a ver Deus te honrando nas tuas finanças, na tua saúde. Comece a ver a tua bênção, a tua vitória vindo ao teu encontro. Da onde ela vai surgir, da onde ela vai sair, eu não sei, mas que ela virá, virá. Segura bem forte na mão desse irmão com os olhos fechados. Comece a levantar um clamor nesse momento, nesse lugar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh! A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins se prostram o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim.
e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, declare nesta noite, no Santo dos Santos, deixa Deus te visitar nesse lugar. Me esconde, Oh, teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. não tem nada perdido não, meu irmão. Ah, se você está à mercê, Ele te esconde na sombra das asas dele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, entre no Santo do Santo nesta noite e declare: a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja nesta noite. E que diminua eu, toma o teu povo nesta noite. Senhor, dá vitória para a tua noiva nesta noite, mais Senhor. e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. De que forma? Mais e mais. Cresce, Senhor, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. é o que basta, meu irmão. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Oh, Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, sua presença é o meu prazer. Sua presença, sua presença é o meu prazer. Sua presença, declare: sua presença é o meu prazer. Sua presença, sua presença é o meu. Oh, sua presença, sua presença é o meu prazer. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor.
Queridos, eu sei que o meu horário já se foi, mas eu queria que só por mais 2 minutinhos você fechasse os teus olhos e curvasse a tua cabeça. Eu quero agradecer ao Senhor por esses, eu não posso dizer longos 6 anos que eu estive neste lugar adorando ao Senhor, mas por esses maravilhosos 6 anos que eu passei neste lugar adorando ao Senhor. Foram 3 anos sentado em uma cadeira e 3 anos sentado em meio aos príncipes, sendo honrado e exaltado neste lugar. Eu queria agradecer ao Senhor nesse momento, e eu queria que você, com os seus olhos fechados, agradecesse junto comigo. Ó Pai, eu te dou graças, meu Pai, por esses anos tão maravilhosos, de tantas conquistas neste lugar. Eu te dou graças pela vida de cada irmão que passou por este lugar, pela vida de cada irmão que aqui conosco adora o teu nome. Eu te louvo, Deus, pela vida deste irmão, desta mulher que se fez presente neste lugar nesta noite. Eu te exalto e te adoro pela vida, Senhor, de cada servo teu que confessa o teu nome como Senhor e Salvador nesta noite. E eu creio pela fé que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta noite não foi em vão, que verdadeiramente o Senhor tem vitória para o teu povo, que verdadeiramente o Senhor vai levantar abençoadores para a vida do teu povo. Eu te rendo graças, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Eu não tenho palavras para dizer o quanto tu és doce, amado e fiel. E eu queria te pedir algo especial sobre a vida dos teus amados nesta noite, Espírito Santo. Se tem verdade nesta palavra que fora ministrada nesta noite, eu queria que o Senhor desse um passeio no meio do teu povo nesse momento, tocando, renovando, quebrantando, fazendo grandes sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, começa a tocar agora na tua igreja, começa a fazer um mover diferente no meio do teu povo. Pode começar, Espírito Santo, começa a renovar esse coração, essa alma, esse espírito. Começa a dar forças e virtudes a esta mulher. Começa a trazer um tempo diferente agora, Espírito Santo. Pode tocar, pode tocar. Receba, comece a receber aí agora o toque do Espírito Santo para a tua vida. Comece a ser curada agora em nome de Jesus Cristo. Você que precisa de um renovo, comece a ser renovado agora em nome de Jesus. Você que precisa de um refrigério para a tua alma, para o teu coração, comece a ser refrigerado agora em nome de Jesus Cristo. Começa a ser ministrado pelo próprio Espírito do Senhor nesse momento. Eu declaro agora, você sendo abençoado, você sendo ungido por Ele em nome de Jesus. Canta, pastor. Enquanto o Senhor canta, o Espírito do Senhor faz uma obra linda no meio do povo dele. No Santo, Santo, seja tocado agora em nome do Senhor Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja cheio da presença dele em nome de Jesus. Meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Ivanildo, posso tomar um minutinho só da palavra? Um minutinho só. Eu gostaria também de agradecer primeiro a Deus, porque foi aqui nesse templo
que eu aceitei Jesus novamente. Estou feliz. Foi aqui neste lugar. Eu fui criado no Evangelho, mas não vivi o Evangelho. E foi aqui que eu aprendi a conhecer Jesus. Para mim é motivo de alegria. A palavra de Deus fala que eis que tudo se faz novo. Vai se fazer novo lá. Mas aqui, como Deus me encontrou, eu tenho certeza que todos nós vamos sair felizes daqui para lá. Em nome de Jesus, amém? Amém, dê um aplauso para Jesus aí. Oh glória, aleluia. Quantos foram abençoados? Digam amém, Jesus. Nós vamos nesse momento finalizar aqui, lembrando que quarta-feira ainda tem culto aqui à tarde. Quarta-feira às 15 horas, culto aqui na sede com a pastora Mari, amém? Não perca não, a pastora Mari está te esperando aqui, quarta-feira às 15 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe alguns irmãos do Lancaster que eu vi aí, Sisto, esposa, família, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Cláudio, meu abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Levante a sua mão assim. Deus leva teu povo com a tua bênção, com a tua graça. Livra agora do acidente, do assalto, do perigo e do mal. E que possamos retornar com a tua bênção, no grande amor de Deus Pai, na graça do Filho e na consolação do seu Santo Espírito, não só hoje, mas sempre. Você diz amém. Acha o irmão bonito aí do teu lado e dê um abraço nele. Se não tiver, eu deixo você vir me abraçar. A minha família é de Jeová. Minha família é de Jeová. Minha família é de Jeová. Minha família, canta comigo, vai! A minha família é de Jeová. Minha família é de Jeová. Minha família é de Jeová. Meu casamento não vai acabar. Olha só! O que Deus uniu ninguém vai separar. O que Deus uniu ninguém vai separar. Aquela pombagira vai sair de lá. Quem manda na tua casa é o Senhor Jeová. O que Deus uniu ninguém vai separar. Pai de santo não vai atrapalhar. Aleluia! Minha família é de Jeová. A minha família é de Jeová. Minha família é de Jeová. Minha família é de Jeová. Minha família é de Deus. O marido é teu e ninguém vai levar. O marido é teu e ninguém vai beijar. Aquela pombagira Jeová vai despenar. Tua família é de Jeová. A minha família é de Jeová. 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 Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele desceu pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele desceu pra guerrear. No quartel-general de Jeová você tem que adorar, pois uma bola de fogo aqui descerá. E se tu tem olhos ungidos, tu vai contemplar. No quartel-general de Jeová você tem que aprender, você tem que